70 anos de existência. Somos parte da história recente do Brasil. Esta realidade se apresenta pela atuação e capacidade empreendedora dos profissionais da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Em 70 anos, passamos do carro de boi aos aviões, do plantio subordinado às imposições da terra à produção abundante em lugares nunca antes pensados. Das ruas sem calçamento, esgoto ou água tratada, para a moderna visão do viver. Se ainda não somos parte de todos, já é a realidade de muitos. A ação dos profissionais do setor tecnológico foi fundamental para a transmutação do gigante. Se antes adormecido em berço esplêndido, hoje em muito se nivela às mais modernas sociedades do globo. Pontes, cidades, ruas, rodovias e aeródromos, lagos, rios, portos e canais, hospitais e tudo mais que está à vista ou não se apresenta tão visível como a eletricidade, o saneamento, a telecomunicação, o ensino e o saber, são frutos da ação direta destes construtores, construtores do presente e do futuro. Estamos em cada pedaço do chão deste país. O passado está presente, contudo, seus autores não estão. Trabalhamos, construímos, transformamos, mas onde estamos? Observamos as obras, mas não distinguimos seus autores. A criatura esmaecendo o Criador. Autores e atores deste projetar e edificar o futuro, guardados em algum lugar do passado. O Confea, os conselhos regionais e as instituições profissionais, através dos nossos profissionais homenageados, conclamam a todos ao resgate da memória destes 70 anos. 70 anos projetando e construindo é uma dádiva. 70 anos festejados em reconhecimento destes autores é uma glória. Profissionais do sistema Confea-CREA, 70 anos de profissionalismo na construção de um Brasil com ordem. Foi o grande presidente do Conselho Federal, dada a sua capacidade de condução e de liderança. Eu conheci Paulo Moraes como arquiteto, porque na época ele já estava mais afastado da arquitetura, envolvida com o CREA, né? com o sistema Confea-CREA. O primeiro envolvimento foi através da obra publicada por ele, né? O primeiro texto dele que chegou às minhas mãos realmente é o texto acadêmico, que é o Teoria e Filosofia da Arquitetura, assunto de que ele era o professor catedrático interino até 1937. Esse texto nós usamos até hoje. Toda a minha afinidade com Morales começou na academia, né? E depois eu comecei a trabalhar com os textos dele também de História da Arquitetura do Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro Imperial, que é um magnífico livro, foi reeditado agora pela Universidade da cidade, e também o outro texto dele, que é Grandjean de Montigny, Evolução da Arte Brasileira. O Morales escreveu a vida do Grandjean de Montigny, foi um livro até premiado, inclusive, que era um arquiteto que veio para o Brasil na missão Le Breton, trazida pelo Dom João VI, e trouxe Debré e outras personalidades. Os estudos particulares dele levaram então a construir outro livro, que é o Teoria e Filosofia da Arquitetura, com desenhos maravilhosos, desenhos muito claros. Eu acho que ele foi realmente precursor, entendeu bem isso tudo. Ele construiu o estádio do Vasco da Gama, em São Januário, é obra dele. Tinha aqui na Avenida Rio Branco uma opção de prédio dele, que já foram abaixo, hoje estão tudo prédio. Aqui na esquina da rua do Ouvidor, com o Rio Branco, tinha o famoso edifício ferro elétrico, que era em formato de um ferro, tá entendendo? Era projeto dele. Ele visitava os conselhos, mantinha um relacionamento estreito com os presidentes, quer dizer, ele que incrementava
toda essa regulamentação, de modo que eu acho que isso é justíssimo, é um reconhecimento merecido. Os conselhos hoje vivem um padrão de vida alicerçado por ele. Ele lutou muito, ele foi um incansável. Os conselhos não tinham dinheiro para nada. Na época da Revolução, quando depuseram Getúlio, tentaram entrar no Conselho Federal, ele não deixou. O padrão de vida dele era relativamente alto. E ele, posteriormente, depois que se aposentou, ele perdeu, inclusive, a esposa. Ela ficou muito doente, ela teve que ser removida para a clínica São Vicente, é uma das clínicas mais caras aqui do Rio. E ele, para manter ela lá, porque ela precisava de não só de cuidados médicos, como também cuidados com ela, pessoais. Então ele, para manter ela lá, ele não tinha, o Morales não tinha recurso. Ele teve que vender o apartamento que ele tinha, ele possuía um apartamento, vendeu o apartamento. No final dos seus dias, ele não tinha mais a família ao lado dele, e ele foi, inclusive, passar os seus últimos dias na casa desse funcionário do Conselho, do Geraldo Mafra. Doutor Moraes, eu moro no subúrbio, não interessa, eu quero morar com você e Alba. Você pode até morar no barracão. Você está vendo, estão me expulsando daqui da clínica. Não posso mais ficar. Aí ele foi morar comigo e Alba. Ele não tinha nenhum familiar ligado a ele. Ele veio a falecer, inclusive, na casa do Geraldo Mafra, que cuidou dele como se fosse uma pessoa da família, como se fosse um ente querido, que realmente o Geraldo Mafra tinha como todos nós que trabalhamos com ele, tínhamos uma verdadeira adoração por ele. O Morales realmente foi uma espécie de um pai para todos nós. 18 anos, entrei servindo cafezinho, depois aí fui melhorando, e passei a ser dono do almoxarifado, chefe do almoxarifado. E dali continuei até ele sair, ir embora, e eu continuar dentro do conselho. Também um dicionário com ele. A gente ia nas igrejas para ver aquelas colunas, né? Ali, anotar. Aí ele era muito culto, era uma pessoa de extrema sensibilidade, era um historiador, além de arquiteto, professor. Ele, acho que todos os decretos, resoluções, é tudo criado por ele. Tudo feito por ele mesmo. Ele tinha uma cabeça que... Ele até fez campanha para ele entrar na academia, mas ele não entrou porque os colegas que estavam contando que fosse votar, não votaram. Ele é exigente, nervoso. Se fizesse alguma coisa errada, Deus me livre. Era um cara muito distinto, muito bem educado. É evidente que muita gente contestava alguma coisa, mas ele tinha uma educação espetacular. Parecia um Lorde, né? Embora a gente pudesse discordar, e discordávamos, não tinha problema, porque ele vinha a explicar e vinha corresponder com as suas ideias o que a gente estava apresentando ou discordando. O que valia para ele eram os pensamentos dele. Então ele procurava mostrar por A mais B, porque era aquilo, e a maioria acabava aceitando, outros não. Uma particularidade me envolveu com Morales Rodrigues. Morales era um grande historiador, era amante da cidade do Rio de Janeiro. E qualquer detalhe do Rio de Janeiro o impressionava e o agradava. O convívio com ele foi sempre muito salutar. O Morales era uma criatura agradável e eu agradeço até o privilégio que eu tive de conviver profissionalmente com ele durante
toda aquela época. O pai dele, né, foi um grande arquiteto, né, e deixou muitas obras. A influência do pai realmente foi uma influência muito grande na formação dele, né? Sem a menor dúvida. Ele tinha verdadeira adoração pelo pai. E esse amor pelo pai, ele retratou em toda a obra dele. Ele escreveu esse livro, a vida do pai, a chegada ao Brasil, os concursos que ele participou, inclusive, se não me engano, ele participou até de um concurso do Cristo Redentor. Parece que foi o segundo lugar. A única mágoa que ele levava é justamente não ter sido o projeto do pai dele, o vitorioso. Não sei como houve um contato lá no sul do doutor Adolfo com o Getúlio. Depois ele veio para o Rio, era assessor do Ministério do Trabalho. Mas ele era um assessor que tinha acesso ao presidente da República. Ele tinha muito prestígio com Getúlio Vargas e a elaboração dessa legislação, o decreto 23.569, que foi a primeira regulamentação da profissão do engenheiro e do arquiteto, ele fez parte, inclusive, de uma comissão de engenheiros que se propôs a fazer os estudos preliminares. Ele participou dessa comissão. E ele, dada esse trânsito que ele tinha com o presidente Getúlio Vargas, ele também influiu no decreto 3.992, se não me engano, que foi posterior, e o 8.620, que foi o decreto que praticamente complementou a legislação. Então ele teve uma atuação uma contribuição muito grande para a elaboração desses diplomas legais. Na época do Império, qualquer um podia exercer a profissão, não havia controle, não havia fiscalização, até que com a evolução, porque com a Constituição do Império, havia uma discussão muito grande sobre um dispositivo que os positivistas não queriam controle de profissão. Mas, se não me engano, Demétrio Ribeiro conseguiu reverter essa situação e lá foi aberta a possibilidade da regulamentação das profissões. Então, o diploma passou a ser valorizado. Técnicos estrangeiros, profissionais ou às vezes não profissionais, só técnicos, entravam, trabalhavam aqui à vontade, sem nenhum cuidado, né, e prejudicando os profissionais. Então, isso, brasileiros. Então, houve nessa ocasião um movimento liderado por entidades de cúpula da época, do Sindicato dos Engenheiros, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Clube de Engenharia, do Instituto de Engenharia de São Paulo, da Associação Mineira de Engenheiros, do Instituto de Engenharia do Paraná e do Clube de Engenharia da Bahia. Salvo traição aí da memória, foram essas as instituições que participaram ativamente do texto da 23.569. Ela nasce dessa solicitação que é feita ao chefe do governo provisório na época, Getúlio Vargas, que instituiu por decreto um sistema de fiscalização profissional. Uma coisa tem que ser dita: essa legislação só existe porque existiu um doutor Morales aqui no Rio de Janeiro. O Juscelino Kubitschek, inclusive, esteve visitando um conselho lá no Ministério do Trabalho e, no tocante à transferência, isso já foi na época do Fausto Gai. Eu fui eleito por conselho meio por acaso, porque
Um dia chegaram para mim e disseram, olha, tem que ir uma pessoa lá para o conselho, que é para escolherem um conselheiro representante das escolas. A partir de 1966 é promulgada, então, a Lei 5.194. Quando os agrônomos tentaram modificar essa regulamentação e os engenheiros e arquitetos também tentaram modificar a regulamentação antiga, o senador Eurico Rezende apresentou um substitutivo na Câmara dos Deputados, no Congresso, e na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e uniu as três profissões, engenharia, arquitetura e agronomia. Então nós tivemos a Lei 5.194, que vigora até hoje. O Conselho fez um contrato, um convênio com a Nova CAP para a construção da sede de Brasília. Porque o terreno que existia, que o meu antecessor tinha conseguido, não servia para fazer uma sede que representasse o Conselho. Então nós trabalhamos primeiro na troca. Conseguimos 2 lotes lá na W3. Depois nós entregamos o concurso do Instituto dos Arquitetos. Esse concurso foi patrocinado pelo Globo. Da Argentina, eles vinham pleiteando para ter uma legislação semelhante à nossa, na época. E nós tivemos vários contatos, porque era realmente uma situação fora do comum. Se isso existiu, como eu disse, é porque existiu um doutor Adolfo Morales de Luz. Eu achei que o mais que eu podia fazer era botar o nome dele lá, porque digo, essa placa ninguém vai nada. Eu sugeri o nome do representante de Brasília. Lá teria melhores condições para fixar o conselho. E assim foi feito. E o doutor Inácio foi eleito e ficou em Brasília, administrando. Apresentando características acentuadamente brasileiras, muito embora tendo, em certos aspectos, afinidades com as regulamentações técnicas de outros países, a regulamentação brasileira se distingue de todas pelo acentuado caráter social, porquanto o humano nela prepondera.